Boa tarde, irmãos. Eu sou Vinícius e como nós temos estudado, nós temos visto aqui na carta aos Coríntios que nós somos chamados para ser aquilo que nós já somos. Nós vimos como estava acontecendo coisas ali na cidade de Corinto. Mentalidade grega, dualismo grego, a filosofia dos gregos também estavam influenciando aquela região. As pessoas que vinham de outras nações estavam trazendo seus deuses. Era uma cidade totalmente idólatra. Era muito rica também porque era comercial, né? Nós também vemos que a igreja de Corinto estava situada ali, naquele meio caótico. E nós vemos que Paulo ele convida os coríntios a se lembrarem da sua identidade em Cristo. Os coríntios tinham uma identidade. Eles são chamados para serem santos. E eles já são santos, mas são chamados para viver em coerência com essa verdade. Então, continuando o nosso estudo, nós vamos ver alguns problemas dos coríntios que estavam acarretando em vergonha para o evangelho. Alguns problemas que estavam mostrando a má compreensão dos coríntios acerca do evangelho de Jesus. Então, nós vamos ver essa realidade aqui. Um dos primeiros problemas que estava acontecendo ali na igreja era a carnalidade. Veja comigo o capítulo 3, no versículo 1. Se você não tiver uma Bíblia para acompanhar comigo, o texto vai aparecer aqui no canto inferior da tela. Capítulo 3, versículo 1 fala o seguinte, de 1 Coríntios. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Veja, Paulo, ele ataca diretamente também a ideia dualista grega. Lembra lá que o espírito é superior ao corpo de acordo com a mentalidade dualista e que o conhecimento leva a uma espiritualidade maior? Então, Paulo ele mostra que ele não pode falar com os irmãos como mais espirituais, porque eles se achavam superiores, espiritualmente falando, do que os outros. Eles se achavam mais superiores aos seus irmãos, porque esses irmãos tinham menos conhecimento que eles. Então isso estava acontecendo na igreja de Corinto. Irmãos que se sentiam superiores aos outros, irmãos que passavam por cima dos outros porque se achavam superiores, se achavam mais espirituais. Então veja, Paulo ele fala o seguinte, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais. Isso aqui, irmãos, é um tapa no peito dos coríntios, para que eles possam ver como eles estão sendo errados em sua compreensão no Evangelho. Paulo mostra que eles estão vivendo como pessoas do mundo. E isso, irmãos, é loucura para Paulo. É loucura, porque como pode alguém ser santo e viver como um incrédulo? Como pode alguém ter uma posição em Cristo e viver como uma pessoa do mundo? Para Paulo isso é loucura, mas isso estava acontecendo. Não era para acontecer, mas estava acontecendo na igreja de Corinto. Pessoas salvas, pessoas santas em Jesus, mas estavam vivendo como carnais. Então veja, isso estava trazendo muitos problemas ali para a igreja de Corinto. O fato deles viverem como carnais. Por exemplo, a divisão. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cristo, eu sou de Pedro. Eram coisas que estavam aparecendo ali na igreja de Corinto. Essa divisão. Pessoas buscando as suas panelinhas, pessoas buscando seus próprios interesses em pessoas que tinham pensamentos iguais a elas. Mas nós vamos ver, irmãos, que as diferenças elas são vitais para o corpo de Cristo. Deus fez as coisas diferentes. Nós temos características parecidas. E eu gostei muito de uma colocação do pastor Vitor. Ele fala que nós temos o nariz, os olhos, a boca, iguais uns aos outros. Todo mundo tem olhos, tem boca, tem nariz, mas todo mundo tem essas partes diferentes umas das outras. Alguns têm um nariz maior que os outros, outros têm um olho mais claro do que os outros, outros têm uma boca diferente das dos outros. Então, nós temos características iguais, mas também diferentes. Então, as diferenças, irmãos, elas são vitais para o corpo de Cristo. Graças a Deus, por pessoas que têm dons que eu não tenho. Porque esses dons me edificam. Esses dons são para me edificar. E eu tenho dons que são para edificar os meus irmãos. Pessoas que não têm esses dons, Deus me deu em graça para edificar os irmãos. Não para usar
para mim me achar superior às outras pessoas, como os coríntios estavam fazendo. Então, irmãos, Paulo, em confronto a isso, em confronto direto, ele mostra que um líder é um servo. No versículo 5 do capítulo 3, fala o seguinte, no versículo 4 eu vou ler também. Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, e outro eu de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Mostrando a carnalidade ali dos coríntios. E no versículo 5, quem é Apolo e quem é Paulo? Servos, por meio de quem crestes, e isso conforme o Senhor concedeu a cada um. Então, Paulo, ele mostra a realidade de que ele, apóstolo de Cristo, que viu o Senhor, que recebeu o ensino diretamente do Senhor Jesus. Paulo mostra que isso tudo aqui não é nada para ele. Não é nada no sentido de que ele não ia usar isso como motivo de se orgulhar, de se sentir superior aos outros irmãos. Não. Paulo ele mostra que ele é um servo. Ele é um servo que está disposto a servir o seu Senhor. Ele é um instrumento nas mãos de Deus. Paulo ele não é maior do que os outros irmãos. Paulo ele mostra que ele é um servo. E ele quer usar os seus dons para abençoar outras vidas. Irmãos, isso aqui traz um ensino profundo para a gente. Nós, muitas vezes, somos pessoas comuns, mas que usamos as coisas que Deus nos deu como motivo de nos orgulhar e de nos sobrepujar aos irmãos. E de sobrepujar, diminuindo os irmãos. Irmãos, nós somos tremendamente orgulhosos, mas não podemos nos esquecer do fato que foi Deus quem nos deu os dons que temos. Foi Deus quem nos deu as coisas que temos e que nós não devemos usar isso para pisar nos irmãos. Muito pelo contrário, devemos usar isso para abençoar os irmãos. Deus ele quer que nós sejamos bênção no seu corpo. E nós vemos isso, que os irmãos de Corinto estavam usando os seus dons, o que eles tinham para fazer divisões na igreja. E isso estava mostrando uma atitude mundana, não uma atitude de Cristo. E Paulo ele confronta isso. Nós vemos também a arrogância dos coríntios. No versículo 6 do capítulo 4, fala o seguinte: essas coisas, irmãos, apliquei-as figuradamente a mim mesmo e a Apolo, por vossa causa, para que por nosso exemplo aprendais isso. Não ultrapasseis o que está escrito, a fim de que ninguém se ensoberbeça. Olha só, orgulho, arrogância, a favor de um em detrimento de outro. Então veja, esses irmãos em Corinto, eles estavam sendo soberbos em favor de um, estavam rebaixando os outros, estavam diminuindo os outros, estavam tendo detrimento com os irmãos ali. Então, os irmãos ali em Corinto estavam sendo arrogantes, irmãos. Nós podemos ver isso mais à frente. Quando Paulo ele vai falar da ceia, alguns irmãos, nessa ansiedade de comer logo, comiam e não esperavam os outros. Estava tendo divisão entre os mais ricos e mais pobres. Os mais pobres estavam sendo deixados de lado. Estavam sendo detridos. Vejam, irmãos. Estavam sendo rebaixados. Vejam como orgulho leva você a rebaixar um irmão, leva você a desprezar um irmão. E Paulo ele está confrontando isso. A arrogância é uma coisa que não deve estar no nosso coração, porque a arrogância, a soberba, ela traz consigo muitos outros problemas. Veja comigo o capítulo 5, versículo 2, onde Paulo ele vai apresentar, ele vai mostrar e ele vai apontar para como a soberba ela traz consigo muitos problemas. Capítulo 5, versículo 2. O que estava acontecendo aqui no capítulo 5? Paulo ele vai mostrar que tinha um homem que estava se deitando com a sua madrasta. E que para a igreja isso estava normal. Ninguém tinha chegado para exortar esse irmão. Ninguém tinha exortado para confrontar ele acerca do pecado que ele estava cometendo. E Paulo vai mostrar isso no versículo 2. Contudo, andais vós, o quê? Ensoberbecidos. E não chegastes a lamentar, para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho traje praticou? Irmãos, para os coríntios estava sendo normal um homem se deitar com a sua madrasta. E Paulo mostra,
ele fala o seguinte: irmãos, nem no meio dos pagãos tem isso. Nem no meio dos incrédulos acontece tal coisa. E para vocês isso é normal. Irmãos, vocês são santos, chamados para ser aquilo que vocês já são. Vocês são santos, vocês têm que viver de acordo com essa realidade. Então vocês não podem aceitar esse pecado que está acontecendo aí dentro. Paulo mostra que o orgulho deles estava levando eles a aceitarem um pecado terrível no meio da igreja. Isso estava sendo normal. Veja como os coríntios, irmãos, pela sua soberba, estava levando eles a terem uma compreensão errada acerca do evangelho. Veja como isso estava sendo prejudicial para a igreja. Porque a soberba estava trazendo imoralidade. A soberba também estava trazendo indiferença. Porque os coríntios estavam agindo em favor de uns em detrimento dos outros. Eles estavam tratando os outros irmãos como inferiores, porque eles se achavam superiores. Veja bem, irmãos, a indiferença é uma coisa que nós temos que ter cuidado em nossas vidas. Não podemos achar que tem irmãos que são melhores do que os outros porque eles nos agradam. Não podemos tratar os irmãos com parcialidade. Cada irmão é importante no corpo de Cristo. E nós devemos tratar esses irmãos com a importância que Deus dá para eles. Nós devemos dar importância aos nossos irmãos. Também estava trazendo conflitos. E esses conflitos eram uma derrota para os coríntios. Olha só comigo, capítulo 6, o versículo 7. Capítulo 6, versículo 7. Fala o seguinte: o só existindo entre vós demandas já é completa derrota para vós outros. Veja, irmãos, os coríntios estavam sendo derrotados por eles mesmos. No capítulo 6, está acontecendo um problema aqui, que haviam demandas na igreja e os coríntios não estavam conseguindo resolver entre si, estavam levando para tribunais do mundo, porque eles não estavam conseguindo resolver demandas que eles poderiam resolver entre si. E isso Paulo mostra que era uma derrota para eles, porque eles precisavam de juízes de fora para resolver os problemas de dentro. E Paulo, ele lembra deles, os coríntios, da realidade de que eles vão julgar os anjos, de que eles vão julgar outras coisas. E eles não conseguem julgar entre si pequenos problemas. E veja, irmãos, quando nós falamos sobre levar problemas da igreja para os juízes, para os tribunais do mundo, não estamos falando que você não pode levar qualquer caso, tá? Por exemplo, se acontece o caso de pedofilia dentro da igreja, isso é um crime, irmãos. Precisa sim ser levado às autoridades. Se foi um irmão que cometeu, claro, nós cremos que ele pode ser restaurado, mas ele cometeu um crime. O pecado dele, o fato dele ter se arrependido do pecado, não anula o fato de que ele cometeu o pecado, de que ele vai sofrer as consequências do pecado que ele cometeu. E isso precisa ser levado às autoridades. As autoridades foram coisas que Deus colocou no lugar em que elas estão para resolver essas situações. Foi Deus quem deu o poder às autoridades para isso. Então, crimes têm que ser tratados, sim, pelos tribunais do mundo. Só que no caso aqui, eram problemas que dava, sim, para ser resolvido dentro da igreja. Então, eles não estavam conseguindo resolver coisas simples, mas eles iriam julgar os anjos. Então, como é que eles iam julgar os anjos se eles não estavam conseguindo resolver coisas simples entre si? Eles precisavam dos juízes para tudo o que acontecia entre eles. Veja, irmãos, isso era uma derrota para os coríntios. Isso era uma derrota para eles. Então, a soberba, o orgulho, levava eles a terem muitos problemas. Também escândalos. Os crentes estavam se relacionando com prostitutas. E, irmãos, isso aí traz consigo aquela mentalidade dualista. Lembra lá que o corpo é inferior ao espírito? Então, se o corpo é inferior ao espírito e só o espírito que importa, então com o corpo eu posso fazer o que eu quiser. Irmãos, Paulo mostra que isso está errado. Vocês são santos, chamados para ser santos. Paulo mostra que eles deveriam, então, viver em coerência com a realidade do Evangelho. Então, Paulo mostra também que eles estavam tratando os irmãos com indiferença. Lá na frente, no capítulo 10, se eu não me engano, ou é o 11,
É o 11. Paulo, ele mostra que os coríntios, eles deveriam esperar os irmãos para a ceia. Olhem comigo no versículo 33 do capítulo 11. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperais uns pelos outros. Os irmãos não estavam esperando os outros irmãos para se reunirem para a ceia. E veja, irmãos, a ceia é um momento para a igreja inteira estar reunida. A ceia é um momento de comunhão, é onde nos identificamos com a morte e a ressurreição do nosso Senhor Jesus. É onde nos identificamos com a obra de salvação que o Senhor fez. É um momento onde nos lembramos da obra maravilhosa dele, do sangue que foi derramado e do pão que foi partido, do corpo que foi imolado na cruz. A ceia é um momento onde nós, povo de Deus, devemos estar reunidos. E veja, quando Paulo ele fala sobre participar de forma indigna, ele está falando diretamente num contexto em que os irmãos não estavam esperando uns pelos outros, e que participar de forma indigna seria isso: você não está reunido com o povo de Deus. Você fazer com que você se aproveite da ceia com outras pessoas, mas que se esqueçam de outros irmãos. Participar de forma indigna da ceia era isso. É você não participar em comunhão com os irmãos. Veja, irmãos, nós precisamos da comunhão com o corpo de Cristo. Não podemos nos esquecer dos nossos irmãos. Precisamos, então, ter comunhão com todos. Os coríntios também estavam fazendo mau uso dos seus dons, porque eles se achavam superiores por conta de alguns dons. Por exemplo, no capítulo 12, 13 e 14, nós vemos que os coríntios estavam supervalorizando o dom de línguas. E eles estavam achando que o dom de línguas era superior aos outros dons. Eles estavam rebaixando os irmãos porque eles se achavam superiores pelo dom que eles tinham. E aí no capítulo 13, que muitas vezes é usado como texto para o casamento, um texto bonitinho, é um texto de confrontação. Está diretamente inserido numa confrontação de Paulo aos coríntios. Paulo ele fala, por exemplo, no capítulo 13, o seguinte: o amor é paciente. Irmãos, vocês não estão sendo pacientes. Era como se Paulo falasse isso. O amor é benigno, o amor não arde em ciúmes, o amor não se ufana, não se ensoberbece. Veja, vocês estão sendo orgulhosos, vocês estão sendo soberbos. O amor não é assim. O amor não trata as coisas dessa forma. O amor não se conduz inconvenientemente, o amor não procura os seus interesses. Vocês estão procurando seus próprios interesses. Não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça. Lembrem do capítulo 5? Para eles era normal o homem se deitar com sua madrasta. O amor não se alegra com a injustiça. Perceba, irmãos, como Paulo está atacando diretamente o orgulho no coração dos crentes. Mas ele se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Então, Paulo, ele mostra que o amor é o norte em contraste com o orgulho. O amor, irmãos, é o que deve reinar em nossos corações, porque o nosso Deus, ele é amor. Nós não devemos ser orgulhosos, mas devemos amar. Nós não devemos ser orgulhosos, perdão, mas nós devemos nos esvaziar de nós mesmos, porque essa foi a atitude de Jesus. Jesus se esvaziou, ele não buscou seus direitos, ele buscou a vontade do Pai. E os direitos é uma coisa importante aqui no capítulo, aqui no livro de Coríntios, porque os coríntios estavam buscando seus interesses. Por que eu não posso comer aquela comida sacrificada a ídolos, conforme é dito no capítulo 8, 9 e 10? Por que eu não posso comer aquilo, se a minha consciência não me acusa? Claro que não é pecado ele comer uma carne, porque ele sabe que foi Deus quem fez, ele está dando graças a Deus por aquilo. Mas se isso está ferindo a consciência de um outro irmão, Paulo ele fala o seguinte, olhem comigo, no capítulo 9, no capítulo 8, no versículo 13, fala o seguinte: por isso, se a comida serve de escândalo ao meu irmão, nunca mais comerei carne, para que não venha escandalizá-lo. O que Paulo está falando aqui, em outras palavras, é o seguinte: se o meu direito está ferindo o evangelho, então eu vou abrir mão dele, para que o evangelho seja evidenciado.
Então, os coríntios, eles estavam preferindo ferir o evangelho ao invés de abrir mão dos seus direitos. Mas, irmãos, lembra lá? O amor, ele não busca os seus interesses. O amor não busca os seus direitos. O amor abre mão dos seus direitos em favor do evangelho. O amor abre mão dos seus direitos em favor dos outros irmãos. O amor, irmãos, deve ser o norte em nossas vidas. Se nós fazemos alguma coisa que escandaliza os irmãos, que não necessariamente seja pecado, temos que tomar cuidado com isso, para que não venhamos ferir o nosso irmão, pelo qual Cristo morreu também. Então, Cristo nos chama a abrir mão dos nossos direitos. O Evangelho exige isso de nós, que nós abramos mão dos nossos direitos. Então, nós vemos que os coríntios, eles estavam com esses diversos problemas por conta da sua soberba, por conta do seu orgulho, uma falsa espiritualidade, uma altivez tremenda. Irmãos, nós não somos diferentes deles. Somos orgulhosos, buscamos os nossos próprios direitos, buscamos os nossos próprios interesses. E uma coisa que o meu professor falou, o Paulo Tezei, ele falou o seguinte, foi outro professor que falou para ele: eu morro por Cristo, mas eu não empresto a minha vassoura para o irmão. Perceba como essa frase é profunda. Muitas vezes nós, da boca para fora, dizemos: eu morro por Cristo. Não. Se Cristo me chamar, eu morro por Ele. Mas quando o irmão vem pedir algum favor para nós, a primeira resposta a nós é não. A primeira reação nossa é rejeitar isso. Se o irmão pede uma vassoura, nós dizemos: não, eu não te empresto. Nós morremos por Cristo, mas não emprestamos uma vassoura para o nosso irmão. Irmãos, isso mostra um orgulho tremendo. Mostra uma divisão que nós temos em nosso coração. Mostra um orgulho tremendo e enraizado em nosso coração. Precisamos da graça de Deus. Precisamos do amor de Deus, porque Deus, Ele nos chama para sermos aquilo que nós já somos. Deus nos chama para vivermos em coerência com o Evangelho. Então, Deus nos chama para uma vida transformada. Que Deus os abençoe, irmãos. Muito obrigado e até a próxima live.